Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou Murilo Gitel, jornalista, editor do portal Notícia Sustentável e dou início agora nessa tarde de terça-feira, 30 de junho de 2020, a mais uma edição da nossa live Diálogos Sustentáveis, nossa série de lives semanais, sempre com um especialista para abordar as diversas temáticas da sustentabilidade, cumprindo o nosso papel social de trazer conteúdo de qualidade, conteúdo de relevância às pessoas nesse período de quarentena, esse período de pandemia pela Covid-19, período difícil que todos estamos vivendo. Hoje, uma tarde mais do que especial, porque eu vou conversar com um ambientalista que faz um trabalho maravilhoso já há muitos anos na ilha de Itaparica, aqui em Salvador, na região da Baía de Todos os Santos, que é o tema da nossa conversa, e é o Zé Pescador, José Roberto Caldas Pinto, mas que é muito mais conhecido como Zé Pescador, ele que tem o orgulho de carregar no próprio nome, na forma como ele se reconhece, o fato de ser pescador. Para ele que é um profundo conhecedor, né, das águas da Baía de Todos os Santos, das questões que envolvem a biodiversidade, a preservação, e nós vamos saber dele a percepção que ele tem a respeito da Baía de Todos os Santos no que diz respeito à preservação ambiental, principalmente. Ele já está por aqui, com o perfil da organização Promar, que ele dirige, e eu vou chamá-lo nesse instante, vou convidá-lo para conversar conosco, vamos dividir tela, e aí, caso você tenha qualquer dúvida que a gente vai conversar, pode deixar aqui que nós vamos ler, e o Zé com certeza vai responder da melhor forma possível. Boa tarde, meu amigo Zé Pescador. Olá, Murilo, como é que tá você? Muito obrigado pelo convite para participar do seu canal aí de notícias da Baía de Todos os Santos, conversa sustentável, diálogos sustentáveis. Muito prazer estar aqui com você. Oh, que honra! Eu estava conversando logo aqui no início da live, que é José Roberto Caldas Pinto, esse nome É, pomposo, mas mundialmente conhecido como Zé Pescador. Zé Pescador. Zé Pescador porque essa é a minha formação, né? Foi nessa atividade profissional que eu me encontrei, que eu me reconheci, que eu encontrei a minha dignidade ainda na juventude, né? Que a gente é muito cobrado, o que é que vai ser, não está estudando, faz o quê? Então, a pesca foi onde eu encontrei assim um sentido na minha vida e um ambiente de aprendizado extraordinário. Maravilha, maravilha. Zé, conta pra gente aquela história lá da sua filha, uma de suas filhas, a Janaína, quando lhe viu ainda, já há muitos anos, antes de se tornar esse ambientalista que você é, esse defensor da natureza, da sustentabilidade, quando você capturou lá algumas lagostas e ela, pequenininha ali nos seus 8 anos de idade, viu nas lagostas umas bolinhas e lhe perguntou, É, pai, o que é que são essas bolinhas aqui saindo das lagostas? Conta pra gente essa história, por favor. os filhos são uma grande bênção, né? Eu mesmo me sinto bastante realizado, feliz e afortunado com os filhos que eu tenho, né? Eu tenho o Cícero, a Janaína, o Gabriel e agora a Laura, né? A Laurinha, que está com 6 meses. Mas a Janaína foi uma pessoa que me despertou, me provocou um despertar na minha consciência, sabe? Eu trabalhava com a pesca e eu era muito imediatista, eu queria ir para o mar e queria trazer um retorno imediato do esforço, do trabalho, né? Com isso eu desconsiderava, Murilo, a reprodução de peixe, defeso, essas coisas, eu ia lá e pescando aqui na ilha, né? Que é muito famoso, né? Produzia muita lagosta. A gente capturava muita lagosta e às vezes eu chegava na beira da praia, as pessoas falavam assim, pô, você pega lagosta com ova? Aí eu dizia, mas se eu não pegar, o outro pega. Então as pessoas já tinham me chamado a atenção para isso, né? Mas o dia que minha filha me alertou para esse fato foi um dia muito especial na minha vida, porque eu enxerguei no olhar de Janaína uma decepção muito grande com a forma que eu trabalhava. E por conta disso,
foi que eu quis mudar. Mas percebi também que mudar só a maneira como eu trabalhava não ia resolver muito a situação, porque a maioria dos meus colegas também trabalhavam daquela mesma maneira. E aí, junto com outras pessoas, né, com a Adriana, a mãe da Janaína, né, que é professora, ela nos ajudou a criar, mais outros amigos, outras pessoas ajudaram a criar a Promar. E é nesse canal aqui da Promar que eu estou falando com você, que esse ano está completando 20 anos, completou 20 anos, né? Já em dezembro do ano passado. A gente está comemorando os 20 anos ainda, mas em dezembro desse ano já faz 21 anos, né? Maior idade, né? Essa Verdade. associação que começou por causa da provocação da Janaína, né? A gente que é pai, Murilo, a gente quer deixar uma boa memória para os nossos filhos, né? Para os nossos amigos, para as pessoas que a gente convive, para a família, mas para os nossos filhos especialmente, né? Para a criança dos nossos filhos também, né, que é um momento muito especial da vida humana, né, que é desprovida de qualquer maldade, né, aquela pureza toda de se expressar até, né, de corrigir o pai, né, mas graças a Deus eu tenho seguido, procurado escutar as pessoas, independente da idade, e meus filhos principalmente. Então eu tenho aprendido muito com todos os meus filhos e meus filhos são uma bênção. Ah, isso é maravilhoso. A gente sempre destaca isso nas nossas matérias, a importância da educação ambiental, né? Porque as crianças são justamente multiplicadores, né? São elas que corrigem os adultos quando vê o pai e a mãe jogando um pacote de amendoim pelo vidro do ônibus na cidade. Minha mãe, não faça isso. E aprende ali na escola muito também, né? E acaba tendo essa influência nos adultos que é extraordinário, porque desmistifica aquela ideia de que os pais sempre ensinam aos filhos. Não, é justamente o que você colocou com muita sabedoria. Os filhos também ensinam aos pais muitas coisas, né? Eu sou muito atento ao que eles falam, justamente por isso, porque tenho aprendido muito com eles. Quer dizer, você me apresentou como um ambientalista, né? Mas antes de eu ser ambientalista, tinha uma criança que ela era ambientalista, né? E geração a geração, as crianças vão vindo mais com essa pegada da natureza, do cuidado com os animais, com os seres vivos, com as plantas, né? Com os peixes, com os animais marinhos. Verdade, sem dúvida. E nessas 2 décadas, mais de 2 décadas já de atuação da Promar, quais são os projetos assim que você pode destacar, que vocês já tocaram? Eu sei que são inúmeros projetos, é difícil, né, em uma hora abordar tudo, mas eu sei que a educação ambiental, que é justamente esse nosso primeiro tema, tem uma pegada muito forte na Promar, né? De conscientização dos próprios pescadores. De informação, né, de sensibilização, porque a conscientização é uma coisa muito particular e a gente influencia, a gente desperta. Realmente foram muitos projetos, mas os que mais me destaca são, assim, a atenção são os projetos voltados para a educação. Né? A educação é o que transforma a sociedade. A educação é o que faz você despertar, refletir, a ter consciência, é através do caminho da educação. E as crianças são grandes formadores de opinião, entendeu? Então teve um projeto muito interessante que a Adriana Muniz, ela começou a fazer aqui na ilha, que chamava Promar Vai à Escola. Na época, ainda um empresário que, em memória, né, já faleceu, o doutor Alfeu Pedreira, foi uma das pessoas que, através da Sinarte, né, uma das empresas que ele tinha, o Hotel Rio Una, né, era uma pessoa muito... gostava muito da ilha, então queria ver a ilha trilhar um caminho mais voltado para a conservação, né, da natureza, e apoiava muito esses trabalhos assim nessa linha de educação. Então tinha toda aquela parte lúdica também, né, de arte, né, de educação que propicia uma transformação mais do ser mesmo das pessoas, né? Mas assim, o que eu acho que trouxe assim muita ligação das pessoas da comunidade, das pessoas que estavam vendo aquele movimento lá atrás, foi o realizar, foi o fazer, foi sair do plano
de esperar as condições adequadas para fazer. Então, a Promar ela sempre tem uma pegada assim de... Naquela época, a gente nem falava em economia criativa, economia solidária, economia verde, mas a gente sempre adotou esses métodos de criar condições para realizar as coisas que são necessárias. A gente sempre achou que é muito mais fácil você obter apoio de algo que está em desenvolvimento, que não está no papel, entendeu? Então, a gente nunca se limitou a fazer uma proposta, escrever um projeto, alguma coisa, e ficar aguardando que tivesse todas as condições, os recursos, porque precisam de recursos para você realizar os projetos. E, assim, expandiu bastante quando a Promar ampliou mais. Ela já tinha muito contato com comunidade, ela ampliou mais o contato com a academia, ela começou a fazer essa ponte com a academia e começou a desenvolver metodologias de monitoramento aqui na Baía de Todos os Santos e começou a se dedicar mais à conservação de ecossistemas, né? Então, a Promar ela surgiu com essa forma de trabalhar com a conservação do Recife de Coral, né, que é um ambiente que tem uma conectividade muito grande com o manguezal, e a ilha aqui, ela tem essa característica que toda a costa leste é Recife de Coral e a costa oeste é manguezal, né, então tem toda essa conectividade na reprodução marinha. São dois berçários importantes para a reprodução, para produção de alimento e proteção da costa, enfim, né, diversidade. E então a gente começou a se dedicar mais a esse tipo de trabalho e essa contribuição da academia, dos pesquisadores, começou a melhorar a qualidade das informações de como é que a gente tratava, porque a gente naquela época não sabia bem como é que era essa coisa de trabalhar os dados e as coisas que eram observadas, como é que aquilo era notado. Então, aí, com a ajuda também da professora Tânia Tavares, do Instituto de Química da UFBA, que liderou, ela criou uma rede de projetos de conservação marinha em todo o Atlântico Sul, até a Argentina, né, até aquela região lá mais ao sul do continente, com todos esses projetos e essa ligação da gente participar com os líderes de outros projetos, como o Dr. Mauro Maida, da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com conservação de recifes, criou a maior área de conservação marinha do Brasil, uma área fechada lá em Tamandaré, em Pernambuco. Dr. Frederico Brandini, da Universidade Federal do Paraná, hoje é o chefe do IOUSP em São Paulo, né, um oceanógrafo. Então, essa aproximação toda da gente, eu pescador, que não cursei academia, com esse meio, né, de ciência e com muita sorte também encontrei pessoas super dispostas a ajudar, que não tinham nenhuma barreira, né, achava interessante essa pegada de conversar com comunidade, né, que é o que a gente faz. E a gente trabalha muito nessa ponte de melhorar a linguagem do conhecimento científico a respeito desse território Baía de Todos os Santos, que é bastante pesquisado, bastante estudado. Tem grupos de pesquisadores aqui extraordinários que trabalham nesse território. E fazendo essa relação, conversando com o pescador, com a marisqueira, com as associações de pesca, com o Instituto de Pesca, com colônia de pescadores. Eu acho que é esse diferencial que o trabalho tomou, Murilo, foi essa capacidade de dialogar com todos esses atores, entendeu? Tanto com o setor governamental, interferir e levar uma crítica também construtiva no sentido do que a gente está observando cá na ponta, né? O que é que está acontecendo com as comunidades que vivem no entorno da Baía de Todos os Santos, que a Baía de Todos os Santos ela tem uma importância muito grande para a economia do estado da Bahia. Salvador é uma cidade portuária, né? O Brasil começou aqui, nesse lugar, né? Então, para a navegação, para a indústria naval, para a indústria petroquímica, é muito importante. Só que
antes dessas indústrias chegarem, já existiam comunidades tradicionais que estavam nesse território, né? O pessoal dali de Ilha de Maré, principalmente, eu falo sempre Ilha de Maré porque o caso de Ilha de Maré é um caso bastante emblemático na Baía de Todos os Santos, que é a busca do equilíbrio, e isso só é possível através do diálogo, né? Do fortalecimento das lideranças para dialogar, para poder equilibrar o desenvolvimento econômico e industrial daquela região, né, sem prejudicar a vida, sem ameaçar os territórios de pesca e de mariscagem, né? Que é Então, uma é um região grande desafio. lindíssima, né? É uma região lindíssima que, para quem não é da Bahia, para quem não é principalmente de Salvador, não conhece muito que está acompanhando nossa live, é a região que fica ali a cerca de 5 quilômetros da base naval de Aratu, que é onde os presidentes da República vêm passar as férias. Né? Naquela região da divisa ali com São Tomé de Paripe, que é uma praia lindíssima também, e só Salvador para ter um subúrbio bonito. Você viaja por todo o Brasil, o subúrbio geralmente é a região abandonada pelo poder público, a mais abandonada pelo poder público, e esteticamente acaba que sofre, né, as consequências. Mas o subúrbio de Salvador é lindo, né, porque tem todas essas belezas naturais, e aí pega justamente essa região de Santana de Paripe até a Ilha de Maré, que é uma ilha lindíssima, tem toda essa cultura, a relação socioeconômica com as marisqueiras também, né, que tiram o seu sustento das águas da Baía de Todos os Santos. Né? Essa região, né, que tem assim uma beleza e uma riqueza cultural muito grande, né, como é o caso ali de Ilha de Maré, que estamos falando nesse momento aqui lá da Baía de Todos os Santos, uma riqueza gastronômica extraordinária, né? Eu lhe digo porque, convivendo com comunidades de pescadores de diversas localidades dali de Ilha de Maré, eu pude apreciar, assim, a culinária e é extraordinário, sabe? As mulheres dos pescadores, elas fazem pratos deliciosos, sabe? E ainda tem uma produção muito forte de marisco ali naquela região, né? E, assim, um lugar que é preciso que haja mesmo um incentivo ao diálogo entre as indústrias e as populações tradicionais de Ilha de Maré, no sentido de que essas empresas, através das suas áreas de responsabilidade institucional, de relação institucional, apoiem projetos ligados à cultura, à arte, né? Tem líderes extraordinários ali em Ilha de Maré. Tem uma líder mesmo, uma jovem líder que se chama Alessandra Silva, que é uma pessoa que tem buscado muito levar a educação para a Ilha de Maré. E ela hoje já está na faculdade, levou várias pessoas para a faculdade. Tem um outro também que é músico, um artista, que chama Renato Neves. Ele é de Praia Grande. Rapaz, Renato Neves é um cara que ele preserva a cultura, a ancestralidade daquela cultura quilombola, né, do pescador agricultor, né, o doce de banana de Ilha de Maré é conhecidíssimo. Né? Então, Ilha de Maré tem uma riqueza, a renda de bilro de Ilha de Maré. São coisas que estão se perdendo um pouco, né, porque a ilha vai crescendo. E a ilha, ela é um bairro de Salvador, ela pertence à cidade de Salvador, ela é muito necessário que cuidem bem de Ilha de Maré, né? Toda a sua beleza natural e cultural. E precisa de Mas, toda uma infraestrutura, né? Com trapiches, a questão da travessia marítima sempre criticada, né? E aí entra a gerba, politicagem, problemas que não se resolvem há décadas e que acabam prejudicando justamente as comunidades tradicionais que vivem disso, né? Porque as pessoas às vezes até se assustam, né? É um lugar maravilhoso, mas que para chegar é difícil, não há uma segurança grande em relação à qualidade dos barcos, é tudo meio que feito de uma forma clandestina. De certa forma, claro, acaba contribuindo para as pessoas que vivem, né, dessas travessias, que é uma fonte de renda importante também, mas falta uma infraestrutura. A gente teve a tragédia de Mar Grande há pouco tempo, né, inclusive,
vergonhosamente, né, com as famílias não indenizadas até hoje. Há toda uma complexidade, né? Para você ver, né, é um território extraordinário para a economia, mas eu não sei o que acontece, né, com esse espaço territorial daqui da Bahia, que ele é muito pouco trabalhado no sentido de criar uma estrutura, porque as condições naturais são as melhores possíveis, né? Se você é uma baía extremamente favorável à navegação, praticamente o ano todo, boa de vento para navegar, excelente, né? Se Temperatura você da água. A temperatura da água, as ilhas, belíssimas as ilhas. Olha, o baiano conhece pouco da Baía de Todos os Santos. Até mesmo o baiano que gosta do mar, que navega, esse talvez conhece um pouco mais, mas assim mesmo conhece muito pouco. Se você sobe o Rio Paraguaçu, por exemplo, tem monumentos lindíssimos, Jiquiriçá, Caxa-Prego, né? Itaparica mesmo, que é uma cidade belíssima, né? Tem uma marina extraordinária, muito bem protegida, é um local assim para o turista internacional vir parar o seu barco. É claro que tudo isso precisa muito de investimento também na parte de segurança e tudo mais, mas com tudo, né, que até às vezes situações que acontecem, tragédias, né, um veleiro que é abordado, é assaltado e o navegador é assassinado, tudo isso depõe muito mal, mas são coisas muito pontuais. Verdade. Não é um lugar. É por isso que essas notícias às vezes, né, são verdadeiras, mas elas às vezes elas mancham a imagem e a reputação que o lugar tem, porque ainda é um lugar muito tranquilo para você ir com o barco, para você ficar com o barco, para você estar com sua família, para você passar a noite. Infelizmente, hoje a falta de segurança ela pode acontecer essas coisas em qualquer local. É Mas a geral, ilha, inclusive acontece nos bairros mais nobres, nos bairros ricos da cidade, Salvador, né? Pituba, os bairros de classe média alta, é onde mais acontecem, né? Os furtos de veículos, os assaltos, saidinha bancária, é justamente nesses lugares, não são nas ilhas. olha, uma coisa que a gente observa, né, nesse tempo que a gente trabalha na Baía de Todos os Santos é a falta de uma gestão integrada desse território. E isso já foi possível tempos atrás, quando existia o Conselho Gestor da APA Bahia de Todos os Santos. Era um colegiado, Murilo, que era formado por diversos grupos de interesse dessa região. Eles tinham os empresários, tinham os industriais, tinha o pescador, tinha a marisqueira, tinha o pessoal do candomblé, tinha, era representado, tinha universidade, né? Então, aí se discutia os empreendimentos, como é que as coisas iam acontecer na região. Havia uma participação real, né? Porque às vezes se fala em situações assim de construções participativas, mas isso às vezes é mais um rótulo do que o que acontece na realidade. Verdade. E falta muito pouco para a gente chegar lá, né? Porque até a gente já viveu esses momentos, já vivemos esses momentos de maior participação das pessoas. A sociedade ela não é passiva, às vezes a sociedade ela é mal estimulada, né? E cabe muito o papel das lideranças, das pessoas que estão à frente dessas pastas, criarem esses espaços onde as pessoas participem, né? Onde as pessoas discutam, onde as pessoas dêem sua opinião, onde o contraditório não seja motivo de gerar ódio, mas o contraditório seja algo que possa enriquecer amadurecer um determinado pensamento, uma determinada ideia. Então, o que às vezes me choca é ver um lugar desse com o tamanho potencial que tem, né? E ainda o que a gente pode assim dizer que assistia antes da pandemia de turismo é aquela saída de escuna dali do Centro Náutico para a Ilha dos Frades, depois Itaparica lá para tem um almoço lá muito bom também num restaurante fantástico lá,
Eu acho que é Manguezal o nome do restaurante. Então, muitas dessas escunas ela faz esse trajeto. Ela vai para Ilha dos Frades, as pessoas passeiam lá, se divertem nas barracas, tomam um banho de Passeio mar. das ilhas, né? A praia é maravilhosa, né? Ali de Ponta de Nossa Senhora, é uma praia excelente. Então, as pessoas vão ali, depois elas vão para Itaparica. Mas, quer dizer, é muito pouco, sabe? Ah, sim. Precisa de criar uma condição para que os negócios, os empreendedores, eles se sintam animados a investir, entendeu? Então, cabe muito essa parte, às vezes, à gestão pública de promover esse ambiente onde dê uma certa segurança para a gente investir, porque empreender no turismo náutico, por exemplo, aqui na Bahia, é muito incipiente ainda. Não é por falta de potencial, não é por falta de grupos interessados. Tem muita gente fazendo vários trabalhos. E algo também que a gente percebe é a falta de conectividade. Foi o que eu estava falando do conselho, né? Da Sim. gestão integrada da Bahia. Mas justamente quando existia o conselho, as pessoas se conectavam, às vezes ali presencialmente na reunião, ou às vezes ia criando uma condição, né? Você começa a falar com Dona Judite, lá de Salbara, né? Com o cara da colônia de pescadores lá de Passé, né? Com o seu Naná de Ilha de Maré. Então, né? E o diretor da indústria, né? Da Cetrel, da Braskem, da Petrobras, né? Moinho Da Dias DAO, Branco, a Gerdau, tem um porto ali. Então, porto privado. eu acho que essa parte estrutural que cabe ao Estado é preciso que haja uma disposição maior, que isso suba um pouco na prioridade de agenda governamental, para a gente poder dar esse salto. E assim, agora que estamos vivendo esse momento extraordinário, né? Ninguém imaginava uma situação dessa, é tudo muito, muito novo, né? A gente está tendo que aprender rápido como é que as coisas, como é que a gente pode tirar o melhor da gente nesse momento, né? E também vai acontecer uma certa demanda que está contida de ampliação de trabalho, de investimento, de oportunidade de trabalho, porque todo mundo precisa trabalhar, né? E trabalhar naquilo que gosta. A gente que gosta de trabalhar com conservação da natureza, gosta de trabalhar com ecoturismo, né? Gosta de pescar, né? Precisa vender o peixe. Então, aqui tem até uma pergunta em que pé está a eleição do Conselho da APA-BTS. Depois bom, eu posso dizer que o conselho ia ser criado, teve uma liminar da Justiça que pediu a suspensão, mas, assim, foi uma coisa lá de ajuste, uma coisa para se resolver rapidamente. Talvez por conta da agenda e da demanda grande na área ambiental da Bahia, eles não tenham conseguido ainda equilibrar essa necessidade, né? Nós até entramos em contato com o João Carlos, que é o secretário de Meio Ambiente do Estado, já para construir uma agenda, Murilo, focada nisso, sabe? Em tirar essas coisas do papel ou do chão, entendeu? Botar a bola para rodar, entendeu? Não pode, porque hoje e também não adianta achar, porque como é que as comunidades vão participar? A comunidade, hoje quase todo mundo tem um celular, tudo bem, a internet trava, a gente tem uma dificuldade aqui, Verdade. outra ali, mas isso não é mais motivo. As pessoas estão se conectando mesmo desse modo que a gente está fazendo aqui agora, Virtual. entendeu? É o que dá para Virtual. fazer, mas dá para fazer. Então as coisas dá para avançar, sabe? De repente pode até ter um diálogo de mais qualidade, porque a gente pode ter mais tempo. Então, a gente quer Não, o ajudar. STF está se reunindo dessa forma. A Câmara dos Deputados em Brasília está fazendo votação dessa forma. Então, dá para fazer. A gente quer ajudar, entendeu? E a gente acha que a maneira de superar essas dificuldades é através do diálogo. Tem que dialogar, tem que se conectar, tem que começar a falar com as pessoas, né?
Perfeito. Registrando aqui, Zé, os primeiros comentários, você já falou ali da Café Martins, também colocou, que saudade da moqueca de Dona Eliana. Tem aqui o pessoal do Pedra Canoa Clube, dizendo que a produção da ilha está voltada principalmente para a coleta dos moluscos e que a infraestrutura é terrível, não só para chegar, mas para morar, inclusive a questão do saneamento básico. Também teve o Roberto Jordan aqui colocando que há essa destruição da natureza para fins lucrativos, né? Fazendo alusão a Caetano, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Esse problema que a gente sempre tem que lutar, né? A questão desse dilema do desenvolvimento que não é sustentável. Né? Olha, essa aí é uma equação que a gente tem que experimentar, tem que testar. É por isso que é importante ter a participação das comunidades são partes interessadas também, que sobrevivem e tiram seu sustento desse mesmo território, sabe? Então, aí você tem uma economia, por exemplo, a economia petroquímica, né, que você sabe o peso que isso representa de arrecadação e tudo mais, mas tem a economia também da pesca artesanal, que ela é importante, entendeu? Então, o que é que essa economia aqui está prejudicando essa economia daqui, né? Como é que a gente pode melhorar essas práticas? Porque, por exemplo, eu acho que as políticas de meio ambiente aqui do nosso estado, elas são muito atrasadas, sabe? Elas têm um atraso gigantesco, né? A gente tem aqui a segunda maior refinaria do Brasil, uma refinaria de petróleo, né? Que há 65 anos lança o efluente da sua produção no mar. Antes ainda era pior, antes não tinha nem estação de tratamento ali, né? Trata, mas tá lá, tem a placa ali, perigo, alta temperatura. Então, essas indústrias, elas precisam saber que elas estão no século XXI, que não é bom para a imagem dessa indústria, ela está destruindo a pouca segurança alimentar de milhares de pessoas que dependem de pegar o seu marisco. As marisqueiras, por exemplo, elas tiram o alimento que está enterrado na lama. E o maior problema nosso aqui da Baía de Todos os Santos é a questão desse lançamento de efluentes, é mais o que fica depositado, porque a Baía de Todos os Santos ela tem uma boca muito grande e nas marés de lua, nas marés grandes, essa água ela troca. Então, às vezes, tem local lá no fundo da Baía de Todos os Santos que, se você for ver a qualidade da água, tá boa. Mas tem que ver a questão do substrato, como é que está o fundo, a lama onde está. Porque a indústria petroquímica, a Dalquímica, a Procigel, já melhoraram muito os seus processos, entendeu? Mas ainda estão muito aquém. Então, por exemplo, tem uma coisa que se arrasta aqui no estado da Bahia, que é a construção de um duto que tire o esgoto, não deixa de ser, né, um esgoto, o efluente da refinaria da RLAM, da Procigel, que joga no Rio São Paulo, e da Dalquímica para mandar para uma estação de tratamento lá em Camaçari. Tem a Cetrel que trata isso, tem um emissário. Então, não cabe mais isso, sabe? Isso, às vezes, você vai conversar com os pescadores, com as marisqueiras, você vê uma certa revolta que só entende quem começa a conviver mais com as pessoas, porque não é brincadeira não, meu amigo. Você chegar num lugar que você pescava a vida inteira, tirava, daqui a pouco surgiu uma indústria, e agora o que sai dessa indústria ela aquece a água demais, ela vem com o que sobrou do processo, né, daquela produção, né, do combustível, e é lançado no mar. Então, por isso é importante a participação da sociedade civil, por isso é importante a sociedade civil também se manifestar, né? As pessoas começarem a se conectar, saber que é a analogia, a estratégia do peixe, meu amigo, sabe? Os peixinhos, eles têm que se juntar. Porque o peixinho, quando ele está junto, o peixe grande vê, ele vê uma mancha escura, ele acha que é um peixe grande. São peixinhos que estão juntos, agrupados. E aí, o que é que a gente sente às vezes? Às vezes,
existe uma certa dificuldade de compreensão, de entendimento das comunidades, até para que elas se harmonizem mais, para também não haver muita disputa de liderança. Porque a disputa de liderança num território desse, da sociedade, por parte da sociedade civil, ela só enfraquece esse tecido social que já é muito frágil, principalmente nos dias de hoje. Entendeu? As pessoas, as mulheres, quantas mulheres militantes tem lá em Ilha de Maré, né? Eu falei na Alessandra, tem a Eliette Paraguaçu, que é uma outra pessoa militante que luta lá pela causa das marisqueiras. Tem o seu Naná, né? Um pescador artesanal de 79, 80, 82 anos, não, 78 anos, se o Naná tem. Então, essas pessoas elas precisam se unir, se conectar, se fortalecer e dialogar. Agora mesmo que a Relan está para ser vendida aí, né? É um dos ativos que vão ser vendidos aqui. Era bom que a sociedade ela se organizasse no sentido dela promover ou buscar adiante, junto com o Ministério Público, ou com o próprio governo do Estado mesmo, uma forma de resolver esse problema. Entendeu? A sociedade, os pescadores querem que tire o esgoto do mar. Então, quando você está ensinando para o menino, né? Está falando do esgoto doméstico, por exemplo, que é um problema lá na Ilha de Maré. Sim, mas do lado tem uma indústria que está lá com um rio que sai toda aquela. Né? Aí você está ensinando o Verdade. menino, não joga garrafa PET no mar. Pô, mas a indústria está jogando esgoto no mar, está matando os peixes, está poluindo o nosso alimento. Então é preciso ver isso daí, né? Os estudos de caso também, né? De complicações de saúde dessas comunidades, né? Porque uma coisa é você comprar um marisco capturado próximo de uma área industrial, alguma coisa assim, e comer uma vez. Outra coisa é você se alimentar daquilo todos os dias, né? Verdade. É um problema sério que precisa de solução, de união, de pressão também. A gente tem visto aí na questão das redes sociais, né, agora o Facebook tomando um prejuízo bilionário por conta de não coibir o discurso de ódio, porque as empresas se uniram e estão deixando de anunciar durante determinado período, né? Mas se a população, se a sociedade civil se organizar e fizer cobranças em redes sociais, a imagem dessas organizações que não têm preocupação ambiental também é atingida, também deixa de faturar, de lucrar. Então é necessário ter uma conscientização nesse sentido. Isso é muito importante, né? A Baía de Todos os Santos, para quem não sabe, é a segunda maior baía do mundo, né? Ela só perde para o Golfo de Bengala, que fica na região do Oceano Índico. E de águas tropicais é a maior baía do mundo. E é linda, né, Zé? Porque ela, inclusive, ela integra o Clube das Baías mais belas do mundo, que é uma organização internacional. A presidência hoje está com Portugal. Essa presidência tem um mandato e aí passa para representante de outra Bahia, de outro país, de acordo com o período, não sei se é de 4 em 4 anos, mas a Baía de Todos os Santos integra essa entidade justamente porque ela é, de fato, uma das baías mais belas do mundo, né? Já os indígenas, né, os tupinambás, habitavam ela antes de os portugueses invadirem, né, chamavam de Quirimurê, né, que quer dizer o grande mar interior, e aí os portugueses batizaram em 1501 de Baía de Todos os Santos, seguindo aquela tradição portuguesa de batizar os acidentes geográficos de acordo com o dia do santo, né? E dia 1º de novembro, que é o dia que os portugueses chegaram aqui à Baía de Todos os Santos, era o dia de Todos os Santos lá em Portugal, por isso que ficou Baía de Todos os Santos. Eu, particularmente, acho Quirimurê um nome muito mais belo do que Baía de Todos os Santos. Também é um nome bom, né? Inclusive, por toda a questão de religiosidade que tem na Bahia, né? É um nome que vem bem a calhar. Mas Quirimurê eu acho muito mais bonito, o nome que os indígenas davam de forma original para a Bahia, mas que precisa ser melhor preservada, sem dúvida. Né? Olha, tem diversas iniciativas, né? Quando você falou em Quirimurê mesmo, existe um grupo de trabalho, de pesquisa muito competente, com diversos pesquisadores
professor Francisco Barros é um deles também, da UFBA. Tem diversos pesquisadores, o Caruso também, Carlos Caruso também, que é um grande pesquisador, e existe assim, pessoas como o Eduardo Ataíde, né, que foi o percursor dessa questão de destacar a Baía de Todos os Santos para ser uma das baías mais belas e conectar a Baía de Todos os Santos com a Baía de São Francisco, com outras baías ao redor do mundo, né? Verdade. E ele sempre promove eventos para tratar desses assuntos, né? Para fazer intercâmbio. Quer dizer, ele é uma pessoa, um visionário, né, que enxerga o potencial adormecido ou anestesiado, né, que existe nesse território, né, que pode ser assim um motor para a geração de economia, para melhorar a qualidade de vida, para ser uma referência nacional, né, em ambiente que propicia lazer, entretenimento, encontro, convivialidade, felicidade, né? Um território de felicidade. A Bahia já se fala muito disso, inclusive nas propagandas que se faz da Bahia, a terra da felicidade. É mesmo, é uma coisa do espírito mesmo do baiano, né? Essa questão indígena toda que tem, você tem ali a Ilha do Medo, né? Que fica próximo a Itaparica também, que é uma estação ecológica, mas que não tem um plano de manejo, né? A própria Baía de Todos os Santos, que é uma área de proteção ambiental, esse plano de manejo da APA Baía de Todos os Santos parece uma coisa assim, uma lenda, sabe? Porque é uma coisa que já é falado há tantos anos, tantas pessoas, doutor Miguel Acioli também, que é um outro pesquisador, uma pessoa que já se dedicou tanto a isso. Enfim, né? Tânia Tavares, tanta genialidade, eu não sei onde é que esbarra essas coisas assim, sabe, que não propicia. Você vê a questão aqui da ilha mesmo, de Itaparica, né? A ilha de Itaparica é um lugar que não se desenvolve. Não se desenvolve porque ela não tem uma mobilidade, uma logística, uma segurança, porque o transporte de lancha que existe aqui até hoje era o que existia no tempo do meu avô, entendeu? Então, as lanchas aumentaram de tamanho, tiveram um segundo andar, coisa e tal, mas o terminal é o mesmo, é a mesma passador ali, né? Aquela escadinha, aquela rampazinha que malmente cabe duas pessoas, né? O desconforto, porque muitas ainda não tem nem assento de cadeira, é banco de madeira, né? É um negócio que sempre foi muito bom. Sempre ouvi dizer que para os empresários que trabalham nessa área de transporte marítimo aqui na ilha, todos se deram bem, é o que se fala. E assim, não sei como é que essa questão tributária, de imposto, porque é um negócio que não registra, você paga em dinheiro lá a passagem, não é nem com cartão, entendeu? Então, o problema das marés para entrar e sair barca de Mar Grande também, né, que é um transtorno na vida de todo mundo isso daí. Graças a Deus parece que vai se resolver. Tem um projeto novo aí, mais inteligente, né, para fazer essa dragagem, para poder as lanchas entrar e sair de Mar Grande, para facilitar a vida de quem vive. Você vê, tem uma consulta lá em Mar Grande, esqueceu que a maré vai estar toda baixa naquele horário, não vai poder ir para consulta, para sua entrevista de emprego, né? Então, é horrível para o desenvolvimento essa questão logística. No ferryboat, velho, o ferryboat é o que fez a ilha naufragar, foi o ferryboat. Porque a ilha cresceu, a ilha se desenvolveu, aumentou muito o número de pessoas que moram na ilha e aumentou muito o trânsito de pessoas na ilha que vão para o Baixo Sul e pegam esse atalho aqui, né? Porque você sair de Salvador para vir para aqui para a ilha pela estrada é quase 300 quilômetros, praticamente 300 quilômetros para Mar Grande, quando você está na distância de 13 quilômetros por mar, né? Então sempre foi um serviço ruim. A gente viu o quê?
o turismo da ilha despencando. Aqui a gente tem até um secretário de turismo muito competente, uma pessoa extraordinária, que chama Luiz Henrique, tanto bom profissional, um técnico excelente, quanto também uma pessoa humana extraordinária. Mas, assim, não dá para resolver determinadas questões, sabe? A ilha também. Aí eu vou pegar uns minutinhos para falar um pouco aqui do lugar que nós vivemos, do lugar que meu pai, meu avô nasceu, aqui a ilha de Taparica, um lugar de tradição. É um lugar que é complicado se desenvolver com turismo, porque turismo precede um lugar que é organizado. Precede ser um lugar que a higiene urbana ela existe de fato, entendeu? E aí as pessoas vêm para a ilha, às vezes eu fico até envergonhado, porque eu falo muito da ilha, digo que a ilha é o melhor lugar do mundo, venha para a ilha, venha para a ilha. Quando as pessoas chegam aqui, as pessoas começam a me questionar, né? Pois é, esse lixo todo aqui na ilha, como é que é isso? Né? Como é que é? Como é que funciona? Aqui tem prefeitura, não tem prefeitura? Aí você tem que explicar para a pessoa, né? Então, o ferry-boat poderia ser um serviço de ponta, porque a travessia de barca, por si só, ela já é um grande atrativo, né? Quem é que não quer chegar, É lindíssimo. embarcar num navio daquele, atravessar olhando a Baía de Todos os Santos, vendo os golfinhos, a coisa toda. Mas acontece que quando você vai fazer isso, você pode ser massacrado, pegar 2, 3, 4, 5, 6 horas de fila. Eu, na semana passada, cheguei 5h15 da manhã na fila com meu filho e embarquei num ferry de meio-dia, porque agora ainda complicou mais ainda com a questão da pandemia. E aí, eu fico pensando assim, né, a questão das pessoas que decidem. Amigo, diminuir a oferta no momento desse é muito complicado, porque você está criando aglomeração de pessoas. Por exemplo, Murilo, diminuir a capacidade do ferry transportar carros. No carro não há aglomeração, tem o passageiro do carro ali, entendeu? Mais um passageiro, um motorista mais um passageiro, ou algumas até com 4 passageiros, sei lá. Mas a aglomeração ela é de pessoas que estão caminhando, que vão atravessar, não estão de carro. Então ficou uma coisa horrível. Você sai de Salvador, de São Paulo, por exemplo, a Karina está falando aí, você sai de São Paulo, era uma grande reclamação do Clube Med, o Clube Med fechou o melhor e o maior empreendimento hoteleiro da ilha de Taparica, uma marca mundialmente conhecida que tanto era bom para o Clube Med viver na ilha, quanto era importante para a ilha ter um Clube Med, né? Uma troca, né? O Clube Med é quem mostrava as belezas que a ilha tem e trazia as pessoas de todo lugar do mundo, da Europa, para vir para a ilha de Taparica. Então a gente perdeu o Clube Med, a ilha não tem mais o Clube Med. E não tem mais muitas pousadas, não tem mais a pousada Arco-Íris, que era uma pousada muito conhecida em Mar Grande, não tem mais o Hotel Casarão da Ilha, não tem mais... Então é complicado você ver municípios que fazem parte da Baía de Todos os Santos vivendo esse processo de decadência, sabe? De descompromisso com a qualidade de vida de quem vive, porque um lugar que não é bom para quem está vivendo jamais será bom para quem quer vir passear. Verdade. Você vai procurar um lugar... Veja o que está acontecendo em Ilha dos Frades. Ilha dos Frades, por exemplo, estão melhorando a estrutura da Ilha dos Frades, né? Às vezes as pessoas... tem diversas opiniões. Eu aqui não estou falando como instituição, estou falando como pessoa, né? Eu acho que a Praia do Forte ela teve um desenvolvimento norteado, porque tinha uma figura lá, um líder, que era um empresário, mas era um líder na região, que era o Klaus Peter, que ajudou aquilo se desenvolver de um jeito que não anarquizou com o lugar, que não favelizou o lugar, né? Aí você vê Ilha dos Frades lá também tem grupos que cuidam daquela região lá. Às vezes as pessoas criticam assim, mas às vezes você deixa lá para a gestão pública fazer, a gestão pública não faz. Aí vem uma pessoa, né, um empreendedor lá e começa a fazer e começa a melhorar a segurança, começa a melhorar o receptivo, começa a melhorar o trabalho para as pessoas que são do lugar, entendeu? Então, é preciso que a Bahia volte a se falar, que a Bahia volte a se conectar. Esse trabalho que você faz de imprensa, que você é um profissional da área de comunicação, né, um empreendedor, é um cara
que ama o que você faz, e você faz muito bem, né? A gente já se conhece em diversos ambientes de discussão sobre o destino de Salvador, sobre o destino da Bahia. Você está presente, você é parte interessada nisso e você ajuda muito, promovendo momentos em que as pessoas têm condições de expressar a sua opinião, né? Então, a gente está precisando de ambiente de diálogo, né? Isso. De ambiente de debates, mas tudo, o debate das ideias, sabe? É tão bom a gente ouvir opiniões diferentes, né? Sem dúvida, é fundamental ter diálogo, que daí é que vem a ação, né? Precisa passar para a fase da ação, que é o mais importante de tudo, né? Porque justamente ninguém aguenta mais falar, né? A importância que tem, claro que ela tem uma importância grandiosa, mas para quem vive nela, né? Principalmente as comunidades tradicionais que tiram dela, da Bahia, o seu sustento, há uma espécie de desolação, porque não veem as coisas acontecendo, né? Uma Bahia maravilhosa que socioeconômica, ela é muito importante, 70% do PIB do estado da Bahia passam pela Baía de Todos os Santos, porque tem o porto, tem restaurantes, tem pousadas, tem os portos, né? Tem o porto público de Salvador, tem o porto, os portos privados, né? Privados. Você citou mesmo da Gerdau, então o dinheiro passa pela Baía de Todos os Santos, mas acaba indo embora, não fica para as comunidades tradicionais, que não tem o seu quinhão, né, a parte justa desse bolo. Eu queria, Zé, antes da gente terminar, a gente tem mais uns 8 minutinhos, a conversa quando é boa acaba Por... passando rápido e a gente nem É percebe. mesmo. Mas eu aviso desde já que vai ficar salva a nossa live no IGTV do Notícia Sustentável, na íntegra, para quem quiser assistir. Vai estar no nosso Facebook também na íntegra, vai estar no nosso canal do YouTube. Poucos minutos depois de encerrar, às 17 horas, a gente vai ter esse registro completo da nossa live. Antes de encerrar, Zé, eu queria abordar contigo a importância do trabalho que a Promar faz, ou já fez, em relação ao coral sol, que é uma espécie invasora, né, que apesar de ser linda esteticamente, ela tem um poder destrutivo muito grande, né, nas demais espécies de corais e de peixes, de toda a biodiversidade marinha. E a Promar sempre teve um papel de destaque em relação à conscientização e também à remoção desse tipo de coral. O que é o coral-sol? Como foi que ele chegou nas águas da Baía de Todos os Santos? Em que pé que está? Ó, o coral-sol, ele veio da Ásia, né? Ele chegou ao litoral brasileiro incrustado em balsas, em estruturas flutuantes, em plataformas de petróleo. E ele é um bioinvasor, ele tem características, ele se desenvolve muito rapidamente, tanto é que ele chegou ao litoral do Brasil, e hoje ele já está no Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, ele já ocupa esse espaço. Aqui a gente tem feito um trabalho de mapeamento, né, e de controle, de monitoramento desse bioinvasor. Tem algumas empresas ligadas à questão do óleo e gás que tomaram muito assim o interesse de apoiar esse tipo de trabalho e de pesquisa. A Petrobras mesmo hoje é a empresa que mais tem investido na parte de entender como é que a bioinvasão está acontecendo. Só que na Bahia tem 5 laboratórios da Universidade Federal da Bahia, um do IOUSP, e nós aqui da Promar fazendo uma parte mais socioambiental ligada a essa questão, né? De levar informação, de conversar, de explicar, porque tem muitos mitos também em relação ao coral-sol. E o coral-sol não é o maior vilão da Baía de Todos os Santos. O maior vilão da Baía de Todos os Santos é o efluente das indústrias, mas o coral-sol ele teve diminuição em algumas áreas por eventos assim, tipo a região do Paraguaçu, porque a barragem de Pedra do Cavalo há uns 2 verões precisou abrir suas comportas durante 15 dias, então isso aí foi bom porque eliminou boa parte do coral-sol, porque o contato com a água doce ele é um animal marinho e a baixa salinidade ajudou a controlar ele naquela região. A gente ainda hoje, a Promar participou da construção do Plano Nacional de Controle do Coral-Sol na costa brasileira,
né? Fomos convidados pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, fomos estudo de caso, inclusive, do IBAMA, fazemos parte do grupo de acompanhamento técnico do controle do coral-sol na costa brasileira, estamos realizando algumas atividades de controle, inclusive na Marina de Taparica, que vai passar por algumas intervenções por conta de trabalho, de projetos, né, relacionados ao turismo. Então, a gente quer também que esse local, que é um local onde a Promar tem uma pequena base, seja um local de referência no estudo do coral-sol, né, que a gente trabalhe com a ciência cidadã, aproximando mais a universidade, a população tradicional, fazendo mais... Tendo no pescador também um olhar de cientista que pode ajudar a pesquisa do doutor, do cientista que está na academia e vice-versa. Então, essa troca é muito importante. A gente está com essa pegada muito forte nisso daí. E, assim, a gente tem um horizonte bastante positivo em relação às transformações positivas que esse lugar está vivendo. Então, eu queria, nessa consideração final também, falar que a Baía de Todos os Santos está vivendo um momento de muita transformação, como todo o planeta, né? E eu creio que nesse pós-momento aí de pandemia, vai haver não só muito investimento para a conservação marinha, como também para o fortalecimento do capital social de toda essa região. Sou bastante otimista em relação a isso, porque somos pessoas que acreditamos no diálogo, acreditamos na conectividade das pessoas, na união das ideias, na união de esforços para o bem comum. Perfeito. Lembrando que a ONU, inclusive, incluiu a vida na água como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que ODS. É essa Agenda 2030, exato, se não me engano é o ODS 14, se a minha memória não está me traindo, e ela me trai frequentemente, eu acho que é o ODS 14, justamente para que governos, empresas, sociedade civil organizada tenham essa responsabilidade com tudo que diga respeito à vida na água e traçando uma meta, né, de 2015 até 2030, fica mais fácil mensurar, porque tudo que tem meta fica mais fácil de mensurar, você tem tempo a percorrer para ir cumprindo todas as metas para se chegar ao objetivo. Ao contrário de se deixar uma coisa solta, né, que depois a gente vê como é que faz e tal, não se tem uma cobrança, não há como se alertar em relação a esse tipo de causa. Quando se tem uma meta, fica tudo mais fácil. Então a gente espera que em 2030 os nossos oceanos estejam mais bem preservados do que estão hoje. Uma perspectiva muito ruim de ter mais plástico do que peixes, né? Inclusive em 2050. A gente espera que com esse tipo de engajamento, de união entre os diversos setores da sociedade, né, Zé? Governos, empresas, sociedade civil organizada, cidadãos comuns, né, a gente consiga reverter essa realidade e deixar oceanos mais saudáveis para os nossos filhos, para os nossos netos, que é justo, né? É uma questão mais justa do que o que a gente está fazendo não tem sido exemplo para ninguém. Não a gente, mas o pessoal da força da grana, né? Citando Caetano Veloso mais uma vez. Olha só, quero lhe convidar para você fazer parte da comissão que vai organizar o Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos os Santos. Esse ano vai ser digital, vai ser uma plataforma da web, né? Vai ser um webinar. E contamos desde já com sua participação na construção, até para a gente discutir nessa comissão que discute as propostas, os assuntos, para você se fazer presente nessas discussões, porque precisamos somar, precisamos estar juntos para melhorar essas condições. Mandar um abraço aqui também para o pessoal de Ilha de Maré, que sempre nos acolheu muito bem, meu amigo lá de Martelo, Grilo, né? Meu amigo Aguinaldo, grande pescador, né? Seu Vivaldo também, Vivaldo Paraguaçu, pescador fantástico, um grande líder de Ilha de Maré. Então, maravilha. E me despedi também falando que ontem foi o dia do pescador, né? Dia Verdade, 29, dia de São Pedro, dia do pescador. Então, que Deus nos abençoe, nos dê o nosso pão de cada dia, o nosso peixe de cada dia sempre, que não falte na nossa mesa, né?
que a gente Axé. encontre sempre o Amém. nosso alimento do mar, né? E que o mar nos abençoe, como sempre nos abençoou, continue nos abençoar, né? E que tudo isso vai passar, daqui a pouco estaremos nas águas de novo. Verdade. Obrigado, Zé. Temos Muito 20 segundos, o obrigado. Instagram vai nos derrubar. Mas obrigado de coração a todo mundo que assistiu nossa live. Ela vai ficar salva no nosso IGTV, no Facebook, no YouTube e no Notícia Sustentável, www.noticiasustentável.com.br. Até a próxima. Obrigado, Zé. Obrigado, beijo Laura, beijo Karina, beijo Adriana, beijo Jana.